Começando mais uma edição do Podcast Mão, depois de algum tempo fora do ar, voltamos e voltamos com tudo. Voltamos para ficar edição número 103 do Podcast Mão e time completo nesta edição de retorno do podcast. Teleco, tudo bem contigo, Teleco? Não tão bem quanto com o senhor, Marco Belo, mas a gente tá aí na luta, né? Opa, sempre estamos por aqui e o podcast Mão voltando normalmente, 2 vezes por semana, com novas parcerias, sempre com novidades. A gente deu uma reciclada e vai mudar um pouquinho a forma de divulgação, aos pouquinhos, até para o ouvinte ir acostumando, a gente vai informando tudo que vai aparecer de novidade no podcast Mão, né? Não, Vitor Guedes, tudo bem contigo? Tudo bem, animadíssimo para a volta. Prometo que o podcast não terá mais furos do que as furadas de Romero na última partida. Que isso, o Romero, Marquinhos Gabriel e o Marlone disputaram o troféu para ver quem perdia mais bolas no jogo com a Chapecoense, hein, Vitão? Eu incluí o Pedro Henrique, que fecha o quarteto Trapalhões da última rodada. Vocês É, viram mas que é corneteiro, né? nessa segunda-feira, Rodrigo Vessone, eu estive no programa lá da Transamérica com o Oscar Roberto Godoy e Eu ele me estava, surpreendeu. Você estava escutando, Vitão? escutei, estava indo para a UNG, vi boa parte do programa. Ouviu, né? Ouvi. Ouviu. Tá certo. Ô, Vessone, o Godoy falou que não foi pênalti. Eu, que tava no estádio, tava do outro lado, eu tava no outro gol, então eu só vi o pênalti a favor do Corinthians, que pra mim aconteceu em cima do Rio, do pênalti claro. O do Pedro Henrique tava do outro lado, então na minha transmissão eu nem opinei. Mas o Godoy, nessa segunda-feira, falou que não foi. Então, tirou um pouquinho a culpa do Pedro Henrique, já que todo mundo, inclusive o Vitão, tá colocando ele por causa do pênalti como um dos piores em campo contra a Chapecoense, Rodrigo Vessone. Olá, Belo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Na verdade, eu achei que foi pênalti. Ele chuta ali o adversário, então foi pênalti, foi meio estabanado no lance. Mas era um lance, eu entendo o que o Vitão está dizendo em relação à culpa no Pedro, porque era muito difícil o Corinthians tomar um gol ali, faltando 6, 7 minutos, e acabar 1-0, 3 pontos e acabou. E só um lance meio estranho mesmo que eu acho que faria com que o time empatasse. E isso aconteceu. O Pedro vai tentar chutar, bate na cabeça do Camacho, a bola volta, ele tenta estourar de novo. Um lance bizarro assim, que acho que tirou 2 pontos do Corinthians, porque a Chapecoense estava ali dando uma apertadinha, mas ela já estava meio sem perna, não tinha muita pressão. Eu duvido que o Corinthians, se não fosse um lance tão absurdo e grotesco como esse, teria cedido 2 pontos para a Chapecoense. A Chape, aliás, que é o único clube da Série A que não perdeu do Corinthians na Arena. Isso é bem curioso isso. Todo mundo já perdeu, menos a Chapecoense. Foram 2 jogos, 2 empates por 1-1 em 2014 e 16 e 15 foi 1-0 para o Corinthians, mas foi em Araraquara. Então ela é o único time da Série A que nunca foi derrotada pelo Corinthians na Arena. Interessante. E Só Teleco, posso completar rapidinho? fala, Vitão. Todo respeito ao Godoy. Godoy que não enxergou a voadora de Edmundo e Paulo Sérgio, ele estava ao lado em 93. O pênalti foi absolutamente claro e indiscutível. Foi um pênalti trapalhões, mas foi um pênalti claríssimo. Lembrou muito o pênalti que o Rogério Ceni fez no Pato anos atrás, que chutou o Pato também sem querer. Não foi pênalti, foi um pênalti, eu acho indiscutível. A primeira vez que eu vi alguém falar que não foi o pênalti foi o Godoy, mas eu acho que não houve nem discussão nem reclamação. Me surpreendeu a opinião dele até por causa disso, porque eu não vi ninguém reclamar, ninguém do Corinthians, a torcida não chiou, mas é a pergunta que eu faria pro Teleco até. Eu acho que também não teve chiadeira, porque o Corinthians estava tão mal que o pessoal até se assustou quando o Corinthians fez o gol. Apesar de eu concordar com o Vessone que no finalzinho do jogo ali não sairia muita coisa, o Corinthians poderia segurar 1-0, mas para mim o resultado merecido, se é que isso existe no futebol, o resultado justo, seria o empate realmente. Então acho que até por isso a torcida não chiou tanto assim por causa do pênalti, porque meio que assustou aquele gol do Corinthians em um jogo que desde o primeiro minuto a Chapecoense foi melhor, Teleco. Eu achei que o Corinthians jogou mal. é, o empate foi justo,
O pênalti eu achei esquisito, mas não dá pra falar que não foi pênalti, né? Tipo assim, o jogador foi se jogando lá em cima do Pedro Henrique, só ficou olhando a bola, né? Ele esqueceu de olhar os outros chegando, então, paciência. Mas eu não acho o Pedro Henrique tão mau zagueiro assim, não, gente. Eu acho ele bom zagueiro, assim, sim, foi razoável na base, deu uma evoluída grande no começo do ano, e aí agora tá oscilando pra baixo, mas zagueiro, quando é jovem, oscila Olha, o bastante. Pedro Henrique me lembra muito também o Paulo César de Oliveira quando era árbitro. Ele errava em todo jogo e falava, ele é bom, mas dá um azar. O Pedro Henrique enterrou o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Ele foi patético na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E ele perdeu, jogou fora 2 pontos da vitória contra o Chapecoense com um pênalti bizarro. Concordo com o Belo e com o Vessone que ele não foi o pior em campo. Só que ele é zagueiro. Ele teve uma falha absolutamente decisiva para a partida e não é exceção, né? Ele não jogou tantas vezes assim. E aí a gente volta para o começo do podcast Mão, podcast Mão 50, 60, sei lá o quê, que a reposição foi péssima. Saiu o Gil, saiu o Felipe. O Iago é um jogador fraco, que num time bom, que tem 10 jogadores bons, joga. Quando ele precisa de lá, não tem condição. E o Pedro Henrique também não está pronto para entrar no time. Isso foi bastante claro. E o Balbuena, que é disparado o melhor zagueiro do Corinthians, ele é mais lento que o Suplicy cantando Blow in the Wind. Então o Corinthians precisa de 2 zagueiros urgente. Não há. É muito fraca a zaga do Corinthians. É questão da sua técnica. Tático. É técnica de zagueiro. Eles são fracos. Eu considero o Pedro Henrique um zagueiro de futuro. Ele falha, mas quando ele vai bem, que é em 99% das jogadas, ele vai muito bem. Eu lembro bem do começo do Felipe, por exemplo, que recebia críticas parecidas com essas que o Vitor Guedes está fazendo. O Felipe falhava muito e ele foi melhorando. E isso depende muito de treino, depende de técnico, de treinador, depende muito do dia a dia. E o Pedro Henrique, para mim, é um zagueiro que promete se transformar em um zagueiro titular absoluto do Corinthians. Tem muito mais futuro para mim do que o Balbuena, por exemplo, que é Ô, um Belo, zagueiro pronto, não vai melhorar mais do que isso. E o Pedro Henrique, por exemplo, Vessone, zagueiro. O cara acerta 99,9% dos lances. Erra 0,1, é crucificado. Atacante, o cara tá cansado de perder gol, faz 0,1, o cara vira herói. É a vida dura do zagueiro. O cara não pode falhar, é claro. Mas ele, com o tempo, vai falhando cada vez menos, Vessone. você tem razão. Eu acho o Pedro, ele vai vir a ser um bom jogador, sim. Ele é afobado, atabalhoado porque é um menino. É o primeiro campeonato que ele está disputando pelo Corinthians, gente. Então, ele vai cometer esses erros que, infelizmente, para ele estão sendo erros capitais. Só que eu vou contar um bastidor e uma pessoa do futebol me disse o que o zagueiro precisa ter no futebol de hoje em dia. Ele disse desse jeito: se o cara for rápido e alto, depois a gente ensina ele a jogar bola. Eles querem pegar um zagueiro hoje, se for alto e rápido. Era o Felipe, por exemplo. O Felipe juntava as duas coisas. Ele era rápido. O Felipe, pra você ter uma base, pegou o Dudu no último jogo dele indo embora. O Dudu pôs na frente, ele passou pelo Dudu, que é super rápido, e fez a volta no Dudu. Então, você ter um zagueiro rápido e alto no futebol de hoje é o que eles explicam que depois eles vão ensinar a jogar, a fazer linha de impedimento, a fechar os laterais, a sair comandando a zaga. Ele falou: a gente ensina tudo isso depois, mas se ele não for rápido ou não for alto, não vai adiantar muita coisa. Então, o Pedro, ele é rápido, muito rápido, e tem uma certa altura sim. Então, eu acho que se ele bem trabalhado e com uma posição, um cara do lado, um Gil da vida, alguém experiente, ele vai subir muito de produção. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, é mais ou menos a minha tese do meio para frente. Marlone é bom jogador, Giovani é bom, Marquinhos é bom, o Guilherme é bom. Eles são nota 6, 6,5. Se eles tiverem dois caras nota 8 do lado, eles vão virar 7, 7,5. E você vai ter 5 caras, 6 caras nota 7,5 que você monta um bom time. Quando você não tem esses dois caras nota 8, os que são 6, 6,5, dependendo da situação do time, de uma pressão, eles viram 5, 5,5, que é o caso do jogo de domingo, de sábado, por exemplo. O Marquinhos foi 4, 4,5. O Romero foi mal, todo mundo. Se tem um protagonista ali, provavelmente que faz a diferença,
ele traz junto todos esses caras. Por exemplo, pega aquele 3-3 Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. O Renato Augusto pôs a bola embaixo do braço, ele só faltou fazer chover aquele dia. Ele deu assistência, acho que ele fez até gol, ele deu cruzamento, a bola passava, ele perdeu gol, a bola passava no pé dele. Eu imagino os companheiros em volta, tanto que o Malcom fez gol, o jovem, o Arana jogou muito aquele jogo. Eu imagino que todos aqueles jovens e os outros falam: caramba, olha o cara que está do meu lado aqui, eu vou junto com ele, porque ele está fazendo o que ele quer aqui dentro de campo. Então você não tem esse cara hoje, na zaga ele vai dar problema, porque você vai ter bons jogadores, mas nada mais do que isso e não tem um diferente. E do meio para frente, para mim, o maior problema do Corinthians é esse. Se tem um protagonista, todos esses que estão em volta subiriam de produção junto. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas hoje o time não tem. Então passa por Acabou essa. o problema então, Vessone. Chegou o Jô. 3 anos. Não, eu não acho Não, o não, Jô. Eu não acho o não. Jô esse protagonista, Teleco. Eu já vou. A gente já emenda aí falando do Jô, até do Wagner, que tá uma conversa com o Corinthians. Eu não acho nenhum dos dois protagonistas nesse nível, mas para mim, no nível do futebol do Corinthians, de investimento que o clube pode ter, do nível do futebol brasileiro, eles são dois bons reforços do Corinthians. Ah, se eles vão jogar bem, se vai explodir, eu não sei. Mas vendo antes da bola rolar, eu vejo como dois bons reforços. A diretoria Assim se. como a gente via no começo do ano o Giovanni Augusto e o Guilherme, né, Vessone? Sim, 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 é isso. Eu falei É sobre o isso. Jô antes do André chegar, eu falei que era um absurdo Ô, que o André Vitão, chegar. ó, fala um pouquinho mais perto do microfone só. Olha, sobre o Jô, eu vou repetir o que eu disse quando veio o André, antes do André jogar. A piada é um ex-jogador, é um cachaça, não tem a menor condição, é uma piada trazer o Jô. Ah, ele é corintiano também, eu também sou corintiano. O Jô não tá jogando nada faz tempo. 350 mil reais é o que estão falando. É uma péssima contratação. Assim como o Vessone, estou falando antes da bola rolar. Como eu disse em relação ao André, que era uma piada. Né? Enfim, é ridícula a situação do jogo. Não joga há Só que 200 anos. só lembre que você tá 1-1 para você. Tá 1-1 esse jogo do empate, hein? Então Porque comemora. o Love, o Love você Não, o Love, falava mal o Love, também. o Love era reserva do Luciano. O Love demorou 8 meses. Ele ganhou 1 ano de salário e começou a jogar em agosto. O Love só é bom agora comparando com o lixo que foi o André. O Love foi uma decepção, ele foi reserva, depois reserva do Luciano. Ele voltou a jogar no segundo turno porque o Luciano se machucou. Ou vocês não estão O lembrados campeonato disso? o campeonato é longo, Vitão. E Isso ele ganha acontece salário. mesmo. Não, ele ganha o salário de janeiro para ficar em forma Mas em agosto. o time inteiro Não, no ele primeiro chegou em semestre não abril. estava jogando bem. Nem o Renato Augusto e o Jadson estavam jogando É, bem ele no primeiro chegou em Só que, abril. semestre. só que é o seguinte: Opa, o primeiro semestre deu show na Libertadores, exatamente. hein, E gente? o É Wagner que. Love demorou. Não é questão de Deu jogar bem tanto ou mal. show que foi eliminado nas oitavas. Não, Ele, tudo ele bem, demorou mas oito peraí. meses Mas para isso é entrar em forma, mata-mata, gente. Bela. Pelo amor de Deus. Acontece. É oito Ele meses para deu entrar em forma, show, gente. Vocês aí, estão aí brincando ele comigo. oscilou. O cara ganha salário desde janeiro para jogar bola em agosto e tá certo isso. Não, Vocês acham que tá ele certo? chegou em abril, Vitão. Ah, pelo amor de Deus. Em relação ao Jô, eu fico no meio termo do Vitor Guedes. Eu acho que poderia contratar, mas faz um contrato de 1 ano. Eu não entendo e gostaria que o Rodrigo Vessone, que conhece a cabeça dos dirigentes do Corinthians melhor do que ninguém, o que leva o cara a fazer uma aposta no jogo, que como disse o Vitão, há muitos anos não joga nada. Tudo bem, quer trazer? Faz contrato de 1 ano, cara. 3 anos, Rodrigo Vessone. Por quê? Tem alguma explicação para isso? Normalmente, Belo, o que acontece são os jogadores que forçam o tempo de contrato. Eles impõem isso e você precisa do jogador e aí você vai e aceita Me falaram isso, algumas mas, condições. mas, mas qual a posição atual do Jô para impor algo ao Corinthians? Exato. Eu imagino que o Jô, vamos dizer que o Corinthians tivesse o Wagner Love voando. O Jô, ele não chega, ele não precisaria impor tanta coisa, porque ele sabia, ó, os caras já tem eu tô chegando, eu não vou poder. Mas ele sabe que não tem ninguém, Belo. Então que ele vai ser um dos titulares do time, ele já joga, ele já sabe disso, entendeu? Então o cara impõe algumas coisas nesse sentido. O Fred, por exemplo, chegou no Galo, eu duvido que ele impôs lá tantas coisas. Pô, ele tá chegando num time que já tinha o Prato, que era ídolo do Atlético Mineiro, com outro jogo. Ele falou: opa, não vou chegar aqui, eu também não vou me impor, pedir mil coisas. Lembra o Ronaldinho Gaúcho?
O Calil chegou e falou, todo mundo se assustou que um helicóptero da Sport TV ele estava dentro do gramado quando ele não foi nem apresentado, já estava treinando. E o Calil disse: foi a contratação mais fácil que eu já fiz na minha vida. Sentei lá, falei o valor, ele falou que tudo bem. Por quê? Porque o Ronaldinho estava muito em baixa naquele momento. Ele sabia que ele precisava voltar a ser. Tenta renovar com o Ronaldinho depois de ganhar a Libertadores. Mas o Então Jô acho que tá em alta? ele não, mas o Corinthians está em baixa, o elenco está em baixa, não tem opção. Você entende o que eu estou dizendo? Então ele vai falar o seguinte: eu sou o Jô, eu joguei na Europa, em vários Eu times da sou o Jô? Europa, Eu sou quem? O Jô? eu disputei Copa do Mundo, e aí o cara vai falar: você tem quem? Você tem o Gustavo, o Romero, eu joguei uma Copa do Mundo, joguei no Manchester City, joguei na Rússia, no CSKA, e aí, você quer que fazer o quê? Você Eu quer. entendo o que você está falando, Vessone. Eu entendo o seu raciocínio. Agora, se eu sou presidente do Corinthians, com o perdão da palavra, eu ponho o pau na mesa e falo: Jô, amigo, é 12 meses ou continua treinando separado lá no Atlético Mineiro? Pronto. O cara Ó, aceita. eu vou contar uma outra história. O Palmeiras, sem grana, fazendo aquelas bobagens como fez nos últimos anos, em 2012, o Eldinho era o último dia da janela, era uma segunda-feira, meia-noite, encerrava a janela. E o Eldinho, o Palmeiras precisando de jogador, o empresário dele arrastou a reunião até a noite e o tempo fechando, a janela fechando. Fechou às 11h58 da noite e aí ele impôs, o Palmeiras fechou um contrato de 5 anos com o Eldinho, 5 porque foi uma imposição do empresário dele, e aí simplesmente o Palmeiras foi e teve que pagar ele, usou ele 4 jogos, e o Palmeiras pagou o Eldinho até 2000 e vai pagar até dezembro de 2016 agora, tá E pagando foi um um negócio de erro do 2000. Palmeiras. Foi um erro absurdo do Palmeiras e com isso fazer um erro É igual. erro, é erro, Vitão. Só tô dizendo que isso é comum no futebol. Infelizmente, É comum porque não é o você dinheiro dos precisa. caras, né, Vessone? Se fosse da empresa do Roberto Andrade, ele não faria isso. É comum porque no futebol aceita tudo. É um Eu absurdo. não, eu não acho só um ano, não. Até pela história do jogo no clube, etc. Se fosse 2 anos, para mim era perfeito. Assim, eu acho que não, só um ano, porque se você não vingar, não. Eu acho que 2 anos poderia ser. Três, talvez é exagero mesmo, mas eu acho que dois. E assim, tem um ditado que uma vez me falaram e eu dei muita risada. É melhor à noite você tomar uma sopa do que você dormir com fome. Então, ou seja, o Corinthians hoje, que não tem ninguém para 9, para um centroavante, não tem ninguém. O Gustavo ainda vai precisar de tempo no clube, nem deve vingar, enfim, todo mundo já viu a dificuldade técnica dele. Você não tem ninguém. O Jô, passagens pela Europa, seleção brasileira. Você acha que o Jô não pode jogar bem? Claro que ele pode. Para mim, ele pode jogar bem. E eu acho que é isso que o Corinthians apostou. Um jogador livre, que se acertou, provavelmente, luva e salário, não precisou gastar igual o Marquinhos Gabriel, 15 milhões de reais, por exemplo, só para trazer ele fora salário e luva e etc. A mesma coisa do Wagner, o cara vai estar livre, é um bom meia, não é nenhum meia maravilhoso, mas é um bom meia, jogou bem no Cruzeiro, jogou bem no Fluminense, tá vindo da China, bababá, bababá, ok, mas eu acho que é uma boa oportunidade de mercado também na Vessone, realidade do Corinthians de hoje. eu vou pedir a sua permissão para passar uma notícia. O Corinthians está de olho em um meia, é corintiano, já jogou no Corinthians, já conquistou títulos, inclusive títulos nacionais pelo Corinthians, é ídolo da torcida, titular em grandes clubes europeus, com jogos da Liga dos Campeões no currículo, um baita de um jogador, vai assinar um contrato de 3 anos e o Corinthians só vai pagar o salário. Sabe de quem eu tô falando? Christian. Não. Era isso que falavam quando o Christian veio, 3 anos de salário, olha aí. Sim, sim. Mas assim, Lembra, Belo, lembra muito, essa contratação do Jô lembra muito a chegada do A Christian. chance de dar certo é um absurdo. O que o Vessone falou assim, pode dar certo. Realmente pode, não tem nada escrito que não pode. Agora, uma total incerteza. Você não pode gastar uma grana, jogar 3 anos de contrato com uma possibilidade. Futebol, existe risco, você tem que calcular esse risco. A chance do jogo cachaça dar certo é muito menor do que a de dar certo. Você não pode fazer um contrato de 10 anos com a esperança de que dê certo. Futebol não se faz assim, é uma piada.
Como foi E uma outra piada, mas coisa, Vitão, o Roberto de Andrade tem mais um ano na presidência, ou seja, ele deixou 2 anos de jô para o próximo presidente. realmente Ah, mas isso não tem muito o que fazer, né, Belo? Se fosse assim, deixaram vários com 2, 3 anos pra ele também. Isso é normal, né? Não, Mas não dá muito. esse não é meu ponto, não. Meu ponto é o risco que é enorme. Você não faria um risco desse na sua empresa. No clube, se der certo, deu. A chance de dar errado é muito maior que a de dar certo. E aí, Teleco, você tá quieto nessa discussão? Qual a sua opinião sobre a chegada do Jô? Eu acho que eu tenho falado é que assim, o ano 2017 é para coadjuvantes e promessas. E o Jô entra mais ou menos nisso aí, né? É um coadjuvante dentro do que a gente já viu ele jogar. Ele nunca foi o destaque, assim como também é o Meia Wagner, né? Que o Corinthians está atrás. Eu acho que ele entra na mesma categoria. O Eu Wagner que gostei tem mais do Wagner, viu, gente? 31 anos, né? 31 é um pouco mais velho que o, É. que o Tudo bem, Jô e tudo bem. também não tá jogando, né? Ele conseguiu a rescisão lá da China justamente por ele não estar jogando. O clube contratou um número de estrangeiros que atingiu o limite e ele rescindiu o contrato, ou seja, vocês vão falar a respeito do Wagner, claro, mas só para passar informação para o torcedor que não está acompanhando, ele não está em atividade. A gente está falando de um cara que está na China e foi Tudo bem. dispensado praticamente, porque ele que Mas pediu a aí, rescisão, mas por quê? não, Porque os caras contrataram o número de estrangeiros e ignoraram a presença dele. Então não tinha o mas que ele aí, fazer lá, ele pediu a rescisão. eu vou relativizar isso, porque o Robinho tava jogando celular no banco na China, nem aí, e veio aqui e é um dos melhores do Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Porque os caras vão pra China pra ganhar dinheiro, o interesse de jogar bola é zero. E a contratação do Wagner não é pra agora, é pro ano que vem, né? Dá tempo pra fazer a pré-temporada e tal. Agora, eu tenho uma dificuldade gigante de avaliar uma contratação, se é boa ou se é ruim, sem avaliar o custo. Eu acho que o custo é fundamental para você avaliar se é um bom negócio ou um mau negócio. E eu não tenho informação de quanto vai custar o Wagner com Ele salário. Não digo nada. chega de Não, graça, só graça salário. não, porque o salário. Não, mas só o salário é que tá conta. Esse de graça, no futebol não tem nada de Não, o que graça. eu Nem tô a Liga falando é que o tem nada de Corinthians não vai graça. pagar nada pro time chinês. Sim, Ele até sim, entendi. já conseguiu a Mas eu rescisão lá, tá quero livre. saber o seguinte: eu entendi isso, Belo. Eu quero dizer o seguinte: você veio de graça, ganha 500 pau por mês, você dilui isso no contrato, é grana pra cacete. Então eu não sei quanto ele vai custar. Mas, assim, é uma aposta que eu faria. Esquecendo a questão do dinheiro, eu jamais traria o Jô agora. E traria, eu acho o Wagner uma aposta possível. A chance de dar certo é maior. A questão China eu minimizo, porque todos os jogadores que vão para a China vão lá para ganhar dinheiro e não estão nem aí pro futebol. Assim, ele tem o tempo de fazer a pré-temporada inteira. Nós estamos em outubro. Eu ia Finalmente. falar isso. Eu Então, acho diferente só do lance do Wagner Love. O Wagner Love chegou em abril. Ele tinha feito até um amistoso no Allianz Parque. Nossa, ele tava gordo, bundudo, lá pelo time da China. Eu trabalhei Ele, nesse che jogo, nossa, parecia um elefante o Wagner Love. ele chegou em abril, chegou muito fora de forma. E o campeonato já rolando, e etc. Tal, no Paulista. E então precisou de um tempo mesmo. Mas eu acho que o lance da pré-temporada é interessante. Acho que muda um pouco a análise desse. Ah, eles não estão jogando. Mas eu acho que você pegar desde o começo do ano faz diferença, sabe? Eu acho que o Wagner, o Jô, enfim, qualquer jogador que chega e pega a pré-temporada toda é diferente de um cara que chega no meio do ano. Pelo Mas menos o que eu eu vejo falei assim. dele não tá jogando, Vessone, não foi nem em cima da forma física, foi de um cara que não tá sendo utilizado num Sim, time da China. Ou seja, o Jadson, por exemplo, foi eleito um dos melhores jogadores da segunda divisão. Luiz Fabiano foi artilheiro. Qual outro jogador brasileiro que está se destacando lá, que eu li? Tem alguns jogadores brasileiros que, apesar de estarem num futebol fraco, se destacam. Agora, o cara ser dispensado porque não está sendo utilizado e contratar um estrangeiro que ninguém ouviu falar para o lugar dele, é porque o cara não está bem. Pode ser esse negócio que o Vitão falou, o cara tava lá só para grana, se descuidou é, e dane-se. depende, Mas isso é difícil, Belo, porque a gente não sabe muita coisa que passa nem no Brasil direito, imagina na China. Não dá para saber se o cara tá lá sozinho, se ele resolveu largar a mão e aí aproveitou para forçar para sair. Depende, tem tanta coisa que pode ter acontecido que é difícil, ó, simplesmente, ó, tecnicamente esse cara é ruim, eu tô contratando outros, eu não sei. Ele já joga um bom tempo lá, eu não sei muito, eu fico meio com o pé atrás com isso.
Em 2014 ele estava no Cruzeiro, no Cruzeiro não, no Fluminense, né? Me parece no Campeonato Brasileiro. Ele fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Eu não lembro se foi 2013 ou 2014. Se Eu acho que ele, foi, ele fez bem no de 2012 também, que ele foi, se não me engano, 2012 ele foi campeão. então, ele participou muito daquela campanha, que é uma campanha ótima do Fluminense, com uma pontuação alta, etc. E ele foi meio protagonista naquela campanha. Sim, ele é bom jogador. É isso que eu tô dizendo, ele é bom jogador. Não é um protagonista, mas é um bom jogador. E eu vejo um cara que vai entrar, que você não vai pagar os direitos econômicos dele, para mim é uma grande sacada. Eu acho. É assim, por exemplo, que São Paulo montava aqueles times dele que ganhou 3 vezes o brasileiro, tirando jogador de outros lugares O que não Amoroso tá. foi de graça, né? Luizão, um pouco antes ainda, os caras do Goiás, tudo saindo nesse jeito sem pagar muito dinheiro. E assim, eu entendo o que o Vitão tá dizendo, mas o futebol é um risco. Por exemplo, o Palmeiras contratou esse Eric, é um menino do Goiás. Pô, levou o time do Goiás rebaixado nas costas, tal. Pagou quase 15 milhões e o cara não consegue virar, o cara não consegue jogar. E você jogou 15, pode jogar 15 pau no lixo. Infelizmente, futebol é muito disso. E aí você traz um cara que você gastou menos e que te devolve muito mais de retorno. Futebol é complicado nesse sentido também, viu? Vessa, o Jô já chegou, o Wagner tá em vias de, o Alessandro tá conversando com o procurador, que foi nomeado pelo próprio atleta para representar ele, né? Porque normalmente é o pai dele que o representa, mas ele nomeou um procurador para conversar com o Alessandro e eles estão se acertando. Chegando o Jô e chegando o Wagner, faltam quantos e em quais posições, Vessone? Eu acredito que um zagueiro vai precisar trazer. Tem gente que fala em dois zagueiros, mas eu acho que no mínimo um zagueiro precisa realmente. O Mas um Maicon. zagueiro tipo assim, o Gum, um zagueiro Para tipo ter, Gamarra. pra ter algum, deixa os que estão lá, né? Tô dizendo um bom zagueiro aí, enfim, alguém que O ajude, Gum é que piada. resolva, né? O Gum é piada. Difícil O falar Maicon outra vai pessoa. voltar da ponte, também vai ser um bom reforço como volante. O Wagner é uma posição que o Corinthians não tem muito, que é um jogador pelo meio, né? Tanto que o Rodriguinho tá fazendo um bom ano, é o Eu melhor ouvi dizer jogador do que que o Corinthians. Maicon estaria negociado já, que bateria e sairia já. Você ouviu falar isso, Vessone? Não, não. Ele tem contrato até 19, né? O contrato dele é super longo, mas eu duvido que eles vão liberar assim. Teria que. E o Corinthians tem 80%, É, então ele, mesmo se ele sair, não tem motivo pra sair O time do fácil. Corinthians, o time do acho difícil. Corinthians, gente, nesse ano, vamos ver se os amigos concordam com o que eu vou dizer. O melhor jogador do Corinthians na temporada, no brasileiro, pelo menos, disparado, é o Rodriguinho. E o time melhora quando entra o Rildo. Um time que o melhor jogador é o Rodriguinho e melhora quando É entra o o Rildo, Tony tá Kroos do tudo Parque errado. São Jorge, Tá tudo Vitão. errado. Até Tony, a saída do Bruno Henrique era o Bruno Henrique o melhor do time. sim. Depois o Rodriguinho assumiu essa posição aí. E o nome mais cantado pela torcida é o Ángel Romero. Eu escrevi isso um dia no Twitter e fui xingado. Eu falei, uma torcida cujo nome mais aplaudido e cantado é a do Ángel Romero é porque tem alguma coisa errada no clube. E o pessoal xingou, Romero é ídolo, não sei o quê, mas porra, tudo bem, com todo o reconhecimento ao esforço, à garra do paraguaio, ele não pode ser o maior ídolo da torcida do Corinthians, pelo amor de Deus, né? Silêncio de estudo, né? Esse silêncio mostra concordância dos três, dos quatro, a respeito do tema. Para finalizar nesse finalzinho de programa, Teleco, mais alguma pauta aí para a gente discutir? Não, acho que é só isso aí mesmo, né? A gente ainda tem esse caso aí das arquibancadas fechadas, né? Do setor norte. E eu acho que isso aí vai atrapalhar o Corinthians sim para esse fim de ano, né? Porque Atrapalha você pode falar. financeiramente, né? E atrapalha também porque o estádio fica mais mudo. Sim, vai atrapalhar mesmo. Dificilmente o Corinthians joga os seus últimos 2 jogos com o setor norte liberado. Vai ser para mim quase impossível. Só se conseguir ali um efeito suspensivo, alguma coisa, quando tiver o julgamento. Mas ele vai tomar alguma punição que mantenha o setor norte fechado. Vai fazer falta, principalmente porque é um setor popular. São 9 mil ingressos mais barato que você perde.
Então, mesmo assim, achei o público contra a Chapecoense muito bom, 26 mil pessoas, com um setor popular de 9 mil lugares fechado, era para dar quase 32, 30 mil, 32 mil contra a Chapecoense, com o time mais ou menos. Então, achei um bom público no domingo. Só um adendo do Romero, ele tem 16 gols na temporada. Futebol é muito louco isso, né? O Jadson, que saiu nos braços do povo como o rei do Jadson era futebol. atacante, não? Jadson era atacante? Não, Ah, o Jadson e o Wagner Love, os dois foram o artilheiros do Corinthians na temporada passada, também tinham os mesmos 16. O Guerreiro, nas suas temporadas, ele fez 16, 17 e 18. que prova que número no futebol não serve pra nada. Futebol não pode ser Mas número. eu só estou dizendo isso, ou seja, o Romero, criticado por muita gente, etc., né, tem 16 gols. O Jadson, no melhor ano da sua vida, fez 16. É meio foda isso, A né? diferença Mas o desse número Jadson aí. nunca foi atacante na vida, né? Tem uma Não, diferença. a diferença Para desse número é atacante que o com. Romero, 16 gols contra a Florida Cup e Campeonato Paulista, em que o Corinthians estava jogando com o time reserva. Ele era titular nessa formação reserva e o Corinthians começou voando o Campeonato Paulista. Então, desses 16, põe um 6 aí nesse comecinho de ano, mais ou menos, Sim. né, Vessone? E Sim, outra, e o do números. Jadson, o Jadson, se não me engano, fez 14 no Brasileiro e 2 no Paulista também, alguma coisa assim. E números, gente. Números não explicam tudo. Né? O Romero, ele Números pode jogar. explicam tudo, Vitor Guedes. A Nada. matemática explica a vida, Número inclusive não. o ar que você respira, Vitor Número não Guedes. serve pra nada. Cansei de ver números. Melhor passador ser zagueiro e o Neto ser o pior passador em 90, o Corinthians campeão com os passes deles. Número no futebol é feito para quem não quer ver o jogo. Você vai lá, pega a estatística e não explica absolutamente nada. Agora, em relação ao Romero, ele foi péssimo com o Chapecoense, furou 3 vezes, uma atuação ridícula. Agora, toda vez que ele joga de ponta direita, sem essa froense de winger, né, de extremo, ponta Como é direita, que é? winger. Winger? Essas fronhas de vocês da geração hat-trick, geração que chama coroa de milf. Enfim, quando ele joga de ponta direita, ele rende. Foi assim contra o Flamengo, foi assim em 2 partidas boas dele todas. Quando ele não precisa pensar muito, ele corre. Agora ele joga de centroavante. O verdadeiro falso 9 é um horror. Então é o seguinte, quando ele joga aberto, ele tem velocidade, ele tem esforço, ele passa a bola, ele não é fominha, ele rende alguma coisa. Agora, o Oswaldo de Oliveira, por não ter o Guilherme e colocou o Romero ali, a chance de dar certo era nenhuma. Para fazer isso, No segundo tempo melhorou. Mas é ele pôs óbvio, ele né? pro lado e colocou o Marquinhos no meio, ele Não, mudou. também é errado. O menos ruim ali para botar no meio é o Luca. Eu fico menos perdido. Porque o Romero só sabe jogar, e eu tô tendo uma licença poética de saber jogar, porque ele é ruim de bola, de ponta direita. Onde ele, na esquerda ele já fica torto e no meio é um horror. Ele furou quantas bolas nesse jogo? Ele fica completamente perdido. Ele rende quando ele rende jogando aberto. E o Oswaldo Oliveira já devia saber disso. Ele chegou agora. Ele não tem futebol em casa, não assina pay-per-view. Ele era técnico do esporte, não jogou contra o Corinthians e não vê futebol. Alguém aqui lembra de uma partida decente do Romero como centroavante? O Uma esporte só. contra o Corinthians com o Oswaldo de Oliveira, o esporte tomou um baile do Corinthians de 3-0 do time do Cristóvão Borges. Então acho que o Oswaldo de Oliveira quis É, apagar aquela partida. a gente está chegando ao final, do podcast. A gente vai falar muito na quinta sobre o jogo contra o São Paulo, mas eu vou deixar aqui um. Eu acho que o Corinthians vai voltar a jogar bem contra o São Paulo, vai jogar bem como jogou contra o Flamengo, porque para mim esse time ele não consegue ser o protagonista do jogo, ele não consegue propor o jogo como foi a Chapecoense, bem armada, fechadinha ali, o Corinthians não conseguia, não tinha gente no meio, não consegue ser protagonista. Só que quando ele joga fora, e depende de toque de bola e de velocidade, como foi contra o Flamengo, os 4 ali da frente se acham muito bem um ali perto do outro e tal. Então acho que o Corinthians, a gente vai falar mais disso na quinta-feira, quando eu gravar o próximo, mas eu vejo um Corinthians jogando bem melhor contra o São Paulo do que contra a Chapecoense. Quinta-feira a gente volta com o podcast Mão. Esse foi o número 103 programas. Eu queria mandar um abraço para o pessoal da Rádio Coringão, para o pessoal da Rádio Memória Corintiana e uma dica para vocês. Como eu disse no começo do programa, vem novidades por aí e a gente vai dando pílulas das novidades para o ouvinte do podcast Timão. Baixe o aplicativo Almanac do Timão. Um abração para o André,
do aplicativo Almanac do Timão. Um abração para o Celso Zelt. Tem um game do Corinthians muito legal que você pode participar. Tem muitas informações a respeito do Corinthians. Baixe o aplicativo do Almanac do Timão, que em breve você vai ter surpresa envolvendo essa parceria aí. Um abração para você, Rodrigo Vessone. Até o final da semana. Até, um abraço. Falou, Vitão. Eu queria mandar um abraço especial, momento Xuxa, pro... Não conheço ainda, mas tenho certeza que será um grande corintiano, grande cidadão, tem grandes pais. Meu abraço, um beijo para Lorenzo Vessone. Bem-vindo a esse mundo de louco. Com certeza, Lorenzo, que veio ao mundo nesta última semana, e o papai Vessone, orgulhoso, com certeza já montou um guarda-roupas da Fiel, um guarda-roupas preto e branco para o pequeno Lorenzo, que apesar do nome italiano, é Zona Leste, né, Vitor Guedes? É um ZN, mas com sangue ZN. Tá certo. Vitão, que também volta na próxima edição do Podcast Timão no final da semana, assim como você, Teleco Press, que vai terminar o programa de hoje. E adivinha como eu vou terminar? Vai, Lorenzo, e vai, Corinthians.